mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu trago para vocês o meu relato de parto, parte 2. Para quem ainda não viu, já tem um vídeo aqui no canal, tanto do nascimento do Gustavo, quanto eu fazendo para vocês ali um relato, né, das coisas que aconteceram e coloquei ali naquele vídeo, né, naquela parte 1, algumas coisas relacionadas ao parto do Gustavo. E aí eu falei para vocês que eu ia trazer uma parte 2 para falar de algumas coisas específicas, outras coisas que também eu fui lembrando depois. Então, eu trouxe aqui a minha colinha, como eu fiz a outra vez, para não esquecer de nada, tá? Então, hoje eu vou compartilhar com vocês a parte 2, né, do meu relato de parto. Vou trazer algumas experiências e falar para vocês algumas coisas que podem ser até polêmicas para algumas pessoas, mas a minha visão é aquilo que eu senti após ter 3 cesáreas, tá? Então, fica até o final do vídeo se você quer saber, né, o que é que eu achei, né, das cesáreas, tá bom? E eu coloquei aqui por tópicos, tá bom? Aqui as coisas que eu preciso falar com vocês, mas quero lembrar que se de repente o Gustavo aparecer no meu colo, né, porque começou a chorar, né, então eu vou pegar ele no colo. Se algum barulho acontecer, a vida acontecendo também, então eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, falar sobre, né, algumas coisas aqui. Eu coloquei no tópico 1 como foi essa cesárea e as outras. Como eu falei para vocês, eu vou falar sobre algo polêmico daqui para frente, mas eu já quero falar aqui de forma rasa como foi, né, essa cesárea e como foi as outras. Como eu falei no outro vídeo, a cesariana do Samuel foi porque eu quis, que eu tinha medo, né, de ter um parto normal, por tudo aquilo que eu ouvia, e é o que eu vou falar com vocês, então vale a pena ouvir, tá bom? Porque é uma experiência, né, que eu venho trazer para vocês. Então, do Samuel foi porque eu quis, né? E ocorreu assim, tudo bem lá, né? A minha placenta rompeu também, só que eu só soube que isso aconteceu quando eu estava na última consulta do pré-natal do Luca. Então, lá no vídeo do relato de parto do Luca também, que eu falei para vocês, né? Ali o testemunho dele, eu contei também naquele vídeo as coisas que aconteceram, eu contei isso também em mais detalhes, tá? E a do Luca foi uma cesariana de emergência. Eu queria ter o parto normal, mas decorrente ao hospital que a gente foi, também falei para vocês no relato de parto 1 mais aprofundadamente sobre isso, né? É, lá foi horrível, então assim, eles tentaram até o último, né, ter um parto normal, fazer com que tivesse um parto normal, só que eu não tinha indicação do médico, né, que estava fazendo o meu acompanhamento do Luca para ter um parto normal, e eles tentaram, né, até o fim. Lá naquele vídeo eu conto para vocês muito mais coisas que eu não posso ficar aqui falando, porque são muitos detalhes, né, e serve aí também para vocês, mãezinhas tentantes, né, que estão pensando em engravidar ou que tem alguém que está aí pensando também ou está grávida, vocês alertarem também sobre algumas coisas, tá bom? Então, aconteceu de eu ter tido uma cesárea. E essa cesariana do Gustavo foi também porque eu não poderia ter um parto normal, por conta de ter tido 2 cesarianas, né? E eu, gente, não posso ter mais filhos. Não que alguma coisa assim, né? Não. É realmente por ter tido já ter cesáreas, pelas minhas cesarianas não terem sido assim tão fáceis, tirando a do Samuel, que foi assim boa, na do Luca e na do Gustavo, aconteceram algumas intercorrências, então assim, a minha médica mesmo recomendou que eu não tivesse mais filhos. Então, nós encerramos por aqui. Eu não posso mais ter filhos por conta disso, porque é um risco de vida para mim, tá bom? Então, eu estaria colocando a minha vida em risco se eu tivesse uma outra gestação. E eu também não quero mais, tá, gente? Assim, não quero, não é minha vontade ter mais. Antigamente eu falava que queria ter, né, um monte de menininhos, né? Hoje em dia minha cabeça mudou completamente a respeito disso. Eu não pretendo ter mais e eu não posso ter mais por recomendação médica, por risco à minha própria vida, tá bom? Então eu não posso mais ter filhos. Então a cesariana do Gustavo, que foi essa última, foi boa, assim, foi bem, só que a médica falou que não foi fácil. Como eu falei para vocês no relato de parto 1, não foi fácil. Então ela recomendou que, né, ali bem rapidamente ela falando pra gente um dia que ela foi lá
para poder me ver e tal, ela falou que não, ela explicou algumas coisas que aconteceram e falou, olha, né? Então, eu não tive, assim, boas, assim, a minha cesariana, que nem a do Samuel foi tranquila, mas a do Lucas já foi complicada, essa também já foi um pouco, então, me colocar a minha vida em risco se eu estivesse fazendo isso, tá bom? Então, falando pra vocês disso, mas lá mais pra frente eu vou falar pra vocês, né, algo que eu penso que muitas podem pensar ao contrário, mas eu vou falar pra vocês, tá? Agora o tópico 2. Senti anestesia? Gente, a do Samuel, eu não me lembro, já tem 12 anos, se eu senti anestesia ali da hack, mas a do Luca também eu tenho certeza, gente, que assim, eu não senti nada, porque eu tava numa adrenalina por tudo que aconteceu, então assim, eu tava assim com o meu corpo, mas minha alma tava longe, então eu não senti a anestesia do Luca. Eu só queria que aquilo ali acabasse logo, por conta de tudo aquilo que eu contei naquele vídeo pra vocês, né? Mas a do Gustavo eu senti, né? A do Gustavo eu estava bem acordada, eu vi tudo, senti tudo, tanto, gente, que pode até ser algo que eu vim tirar dúvida com vocês. Lid, sente, gente. A do Luca eu não senti porque eu tava anestesiada de dor, porque eu tive todo aquele processo de um parto normal, né? Eu dilatei 7 dedos, tentaram colocar o Kraus para poder induzir o Luca, então eu senti contração normalmente, como se fosse ter um parto normal. Tentaram induzir o parto, então eu senti tudo aquilo para no final fazer uma cesariana de emergência, porque ele estava em sofrimento fetal. Então, assim, eu tava ali, sabe, assim, daquele jeito, então eu não senti. Agora do Gustavo eu já tava acordada, já tava assim. Então, se você vai estar calminha no dia da sua cesariana, se você for fazer, pode ser que você sinta. Lide é uma dor absurda, não é uma dor absurda, mas você sente. Então, eu senti 2 picadas. Primeiro, elas colocam um pano assim nas suas costas, né? Então, não tem como eu ver, então eu deduzo que foi um pano assim no meio das costas, com uma abertura. Limparam, então você sente aquele gelado umas 2 vezes para poder limpar, tirar, limpar, né? Tem que fazer tudo certinho. Depois, elas colocam, né? O médico ali, o anestesista coloca ali, né? Então eu senti a primeira, e a agulha ela é bem grande, né, gente? Porque eu já tinha pesquisado antes, e eu senti mais uma. Não demorou para eu sentir as pernas formigarem, sabe? Assim, não demorou. Aí elas me deixaram numa posição confortável, perguntou se eu queria ficar com a perna esticada ou com a perna em formato de índiozinho. Eu fiquei assim, no formato que eu estou aqui agora, com as pernas assim dobradas, né? Você tem que abaixar assim, você tenta relaxar isso aqui, gente, essa parte aqui do ombro, mas assim, às vezes por um nervoso você não pode ser que não consiga, mas tenta relaxar essa parte aqui, tá? Vai ter uma pessoa do seu lado com certeza para poder te ajudar. Você relaxa aqui, fica nessa posição aqui, ó. E aí você sente assim. Daqui a pouco você deita e não demora muito, você começa a sentir as pernas formigarem, que foi o sentido que foi o que eu senti, né? No momento, daqui a pouco você não sente mais nada, tá bom? Então eu senti anestesia dessa vez, a agulhada ali da anestesia, tá bom? Ali quando elas foram anestesiar para poder fazer a cesariana. O outro tópico tentei levantar 3 vezes e caí. Foi algo que eu falei pra vocês no outro vídeo, né, gente? Tem um risco de queda sim, quando você vai fazer um parto cesárea. Por isso, quando você toma um banho, vai uma enfermeira com você no banho. Não tenta levantar sozinha para tomar banho. Toda vez peça ajuda para alguém, a não ser que você esteja ali se sentindo bem, né? Que eu fui sentir isso lá pro segundo dia, no final da tarde, porque eu falei para vocês que eu fui tomar banho com a enfermeira, né? E aí minha pressão baixou, desmaiei. Quando eu fui ver, eu já tava no chão, né? Então, não tenta levantar sozinha, não tenta fazer nada sozinha, sempre peça ajuda para alguém. E isso aconteceu de eu ter caído, né? Mas quando eu tava no quarto, assim, depois desse episódio, eu tentei levantar, né, algumas vezes, tentando ser independente, sabe aquilo de não dar trabalho pro Lu, não dar trabalho para ninguém, tentar levantar e tomar meu banho, fazer as minhas coisas. Eu tentei levantar e já dava um mal-estar, falta de ar, tudo, eu voltava a deitar de novo. Aí teve uma vez que eu tentei levantar, o Lu falou assim, Luigi, não tenta levantar. Foi umas 6 vezes eu tentei levantar e não consegui. Aí eu peguei e me deitei, né? Quando eu falo que eu tentei levantar 3 vezes e caí, eu tentei 3 vezes levantar e não deu certo. E uma vez eu caí, foi quando eu desmaiei, tá bom? Que eu contei pra vocês também lá no vídeo, tá bom? Então, eu vou pro tópico 5 agora, tá? Que você precisa de ajuda após cesárea?
Sim, você precisa de ajuda após cesárea, gente. Você precisa de ter uma rede de apoio, seja seu marido, seu namorado, a sua mãe, uma irmã, uma vizinha, uma amiga. Você precisa, tá? Você precisa ter um acompanhante com você no quarto. Eu acho que assim, é quase impossível você ficar no quarto sem ter alguém para te auxiliar. Por mais que você não fique naquele estilo apartamento, sabe? Que é só você e não tem mais ninguém. Se você for ficar num lugar que tenha mais pessoas, você vai precisar de ajuda, gente. Não tem como você tá pós cesárea ali, tendo que alimentar o bebê, às vezes com o peito machucado, e você ter que fazer tudo sozinho. Alguém você vai ter que indicar para estar ali com você. Então, assim, se você não tem seu companheiro, porventura, de algum acontecimento, procure uma amiga, procure alguém para no dia da sua cesárea, né, que se você for marcar ou para você precisar fazer, esteja ali com você. Ou se você for ter um parto normal na sua cabeça, assim, ia acontecer de fazer um parto cesariana, para você ligar para aquela pessoa, olha, eu fiz uma cesárea, tem como você vir me ajudar? Entende? Então, assim, tenha em vista que você vai precisar de alguém. E uma rede de apoio em casa para te ajudar de vez em quando, até você melhorar, tá bom? Então, assim, nos primeiros dias você vai precisar de ajuda assim. Não dá para tentar ser independente nesse aspecto, vou fazer tudo porque é uma cirurgia, tá? Então, vamos lá para a próxima. Dá para tossir, espirrar ou rir pós-cesárea? Gente, eu coloquei esse tópico porque realmente você tenta rir, dá aquela dorzinha, né? Na hora você não sente a dor por conta da cesárea, né? Que tá ali sendo feita e você tá anestesiada. E depois aquela anestesia passa, né? Que a minha passou bem rápido dessa vez, né? Do Gustavo, do que a das outras, mas passa bem rápido. E eles só tiram você da sala de ali, que você tá ali, né? Pós-cesárea ali, que eles colocam uma salinha até você recuperar o movimento das suas pernas. Quando eles veem que você recuperou, suas pernas já estão mexendo, aí ele leva você lá pro quarto onde você vai ficar. Mas você fica numa salinha reservada até as suas pernas voltarem a se movimentar, tá? Mas espirrar é difícil, rir é difícil, tossir é difícil porque dói ali, naquela parte ali da cesárea, tá? Então, assim, já saiba disso. Ai, eu vou rir, eu vou tossir, dá aquele incômodozinho, né? Porque você acabou de fazer ali uma cesariana, né? Então, já saiba disso que isso vai acontecer. E como eu falei pra vocês, o Gustavo acordou, eu vou pegar ele aqui e vou continuar o vídeo com vocês. Agora o Gustavo tá aqui, né? E eu vou continuar aqui o vídeo com vocês, tá bom? Então, vamos para o próximo tópico. E eu coloquei aqui, né, que eu ia operar e desistir. Sim, gente, eu ia fazer, né, a minha operação para poder não ter mais filhos, né? E aí a gente chegou até a fazer planejamento familiar, mostrei para vocês aqui em vlog, né? Conversamos com a psicóloga, isso foi indicação da médica, então fomos do próprio hospital mesmo, que a gente estava fazendo, né? Então, assim, foi bem informativo algumas coisas, foi bem assim, interessante saber de algumas coisas, mas algumas coisas que foram faladas lá nessa palestra não foi, assim, algo que tirou todas as dúvidas. Então, assim, teve muita coisa que a gente não sabia, que foi muito bom de ter ali aquele momento pra gente ter aquelas informações, mas a médica tirou as outras informações que a gente precisava. Então ela falou, gente, que ela realmente não recomendava, né, que eu fizesse, né, essa cirurgia também, né? E aí também, gente, mesmo que eu fosse fazer, né, essa cirurgia para não ter mais filhos, eu não poderia, né? Porque assim, a gente foi lá, assinou o papel e tudo mais, inclusive tem que levar em cartório, tem que ser registrado em cartório, tem que estar lá, abrir firma, tudo certinho. E aí, no dia do parto, a médica ia ter que assinar lá, né? Mas como eu falei pra vocês, como do Gustavo também não foi tão fácil assim, né? A cesárea, com certeza a médica não faria. Ela não faria, né, a cirurgia em mim. Então, acabou que o Lu que teve que fazer. Inclusive, enquanto eu estou aqui fazendo esse vídeo com vocês, ele está indo fazer, né, a cirurgia dele para que a gente não venha ter mais filhos, por ser assim algo de segurança mesmo, tá bom? Então, eu desisti de fazer minha cirurgia para não ter mais filhos, porque a médica explicou algumas coisas, ela recomendou mesmo, né, que não fizesse por conta de algumas coisas que eu sentiria. Eu tava querendo não tomar mais nenhum tipo de hormônio, anticoncepcional, nem nada assim, né, gente?
Então eu tava querendo evitar essa parte. Por isso que eu, no primeiro momento eu pensei em fazer a cirurgia, a gente foi atrás de tudo, fizemos tudo que a gente fez, né? Ir no cartório, registrar no cartório, abrir firma, tudo certinho. E eu desisti porque eu vi que seria muito invasivo para mim. Por mais que eu estivesse ali aberta, né? Fazendo a cesariana, eu achei melhor que eu não fizesse. E mesmo que eu quisesse fazer, não daria para eu fazer de uma forma ou de outra por conta da complicaçãozinha que teve, né, no parto do Gustavo, tá bom? Então eu desisti de fazer a minha essa cirurgia para não ter mais filhos, tá? Então assim, eu não fiz, tá? Então nesse momento o Luke está fazendo, eu vou compartilhando com vocês mais pra frente sobre isso, tá bom? O próximo tópico é: posso ter mais filhos? Como eu falei pra vocês, não. Lid, você não pode? Poder eu posso, gente, mas eu não devo. Porque eu já falei pra vocês, por risco mesmo, a minha saúde, tá bom? Então eu não posso por esse motivo, né? E aí a gente vai realmente evitar isso e estamos tomando as precauções todas para poder isso não acontecer, tá bom? Já falei para vocês que eu sou do tipo sanguíneo O negativo, Lu é O positivo, inclusive os meninos todos puxaram o tipo sanguíneo do Lu. E tem aquela questão, né? Eu tive um aborto espontâneo por conta do meu tipo sanguíneo e tudo mais. E eu tenho que, quando a gestação, ser acompanhada, né? Pelo começo indireto, para ver se meu sangue não está rejeitando o feto. Então são todas algumas coisinhas assim que também assim a gente quer evitar, né? Então assim, realmente não vou ter mais filhos, tá? Próximo tópico é: me arrependi da cesárea, realmente compensa? E aí que entra a nossa polêmica, gente. Pós 3 cesáreas, Lídia, o que você acha? Você teria feito um parto normal ou continuaria pensando na cesárea? Confesso para vocês que pós cesárea do Samuel, gente, eu falei, nossa, cesariana é a melhor coisa do mundo, porque a gente não sente nada na hora, mas depois você sente, né? Depois você sente. E eu sempre fui muito a favor da cesariana, né? Sei lá, fazer sua cesárea. Ok, então, do Samuel, do Luca, foi realmente necessidade por tudo que eu já falei pra vocês. Eu senti um alívio na hora que o médico falou que eu teria que fazer a cesariana, por conta que eu tava sentindo muita dor. E realmente, gente, quem fala que não dói a contração, tá mentindo porque dói. Gente, eu queria ser qualquer coisa, mas eu não queria ser eu. Dói, dói mesmo. Dói muito, né? E assim, eu, pelo menos, tenho experiência na minha família de irmãs que falaram que, nossa, foi rapidinho, mas cada um corpo é um corpo, cada mulher é uma mulher. Pode ser que algumas tenham contração e de repente o bebê nasce, tem outras que trabalham de parto muito tempo. Eu fiquei mais de 12 horas ali sentindo as dores, entende? Então, depois disso, ainda tentaram colocar o Kraus para poder induzir, depois eu vou fazer uma cesariana. Então, assim, fora a dor do parto normal, fora a dor pós-cesárea, fora o psicológico. Então, assim, eu sei que um parto normal dói porque dói mesmo. Porque eu estou falando com propriedade de causa, porque eu senti as contrações. Eu senti. Então, eu não vou falar pra vocês que não dói, mas dói. Dói mesmo. Ah, Lid, mas quem tá gravidinha agora e tá te assistindo, gente, eu vou falar pra vocês que a realidade. Eu senti dor. Tem uma minha que falou que foi que nem um sabão. De repente minha sobrinha nasceu. Então cada um, né? Eu senti doer bastante a minha, tá bom? Quando a minha contração. E, gente, do Gustavo foi porque realmente precisava fazer um parto cesariano. E eu cheguei à conclusão, gente, que eu enfrentaria, apesar de toda a dor de um parto normal, eu enfrentaria a dor do parto normal do que eu posso cesárea. Gente, assim, na hora você não sente dor, tudo bem, mas é um risco muito grande. Lídia, você é contra a cesárea? Gente, eu digo assim pra vocês, a cesariana se fosse um último caso. Se realmente precisasse, se realmente tem necessidade, então vamos fazer. Agora, se for por opção e você pretende ter mais filhos, vamos supor, você vai fazer a sua primeira cesárea, aí você faz a sua segunda cesárea. Lídia, eu vou falar pra você que o que você vai dizer agora tá errado. O que você disse tá errado. Eu não vou dizer então com termos técnicos, gente, por isso você tem que ir para seu médico, mas eu falo pra você assim que após a segunda cesariana, a terceira você já não pode ter mais um parto normal, você tem que ter um parto cesariano. Entende? Porque já teve 2 cesarianas. É uma regra? Pode ser que não. Mas pelo que eu já ouvi,
você tem que fazer um parto cesariana depois, por mais que você queira ter um parto normal após a sua segunda cesárea. Então, lá terceiro filho, eu quero fazer um parto normal, é impossível acontecer, pode acontecer da bolsa romper o bebê nascer? Pode, mas é mais perigoso. Não estou usando termos técnicos aqui, não sou médica, procure ter um médico, se você tá com alguma dúvida, então procure o seu médico, eu não vou ser leviana de falar pra mim assim, pra você assim, não pode, ponto. Não vou falar isso pra você, mas pelo que eu já ouvi e pela minha experiência, pelo que eu já vi do médico do Luca, pela minha médica agora, não é recomendado que após a segunda cesariana você tenha um parto normal. Então, assim, se você quiser ter 5 filhos e você já teve 3 cesáreas, já fica complicado. Se eu quisesse ter mais um filho, quarto filho, já não daria. Por quê? Não porque aqui não tem algum problema, não, porque essa questão de risco da saúde da mãe. Então, a cesariana gente, uma questão assim a se pensar. Por quê? Porque é uma cirurgia. O parto normal você vai sentir sim aquela dor ali, você vai sentir, você vai ficar ali, gente, é uma coisa assim que você quer ser uma formiga, mas eu não quero ser você naquele momento. Eu entendi o que mamãe disse quando ela falava sobre as dores, né? E mas eu ainda enfrentaria a dor do parto normal, a dor do pós-cesariana, porque você tá ali costurada, às vezes tem que tirar o ponto, às vezes você tá, né, toma todo cuidado, a questão de rito, se espirrar, aquilo tudo, você vai muito devagar, se você é muito ativa, aquilo ali te prejudica um pouco, aí você tem que dar mamar pro bebê, aí você tem que se cuidar de tudo, se você tem mais filhos. Gente, é assim, se fosse hoje, eu não faria nenhuma cesariana. Eu enfrentaria sim a dor do parto normal, apesar de saber que dói muito, eu ainda enfrentaria o parto normal ao invés do parto cesariana, porque o pós-cesárea não é fácil. Agora você pensa, você tem mais filhos, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do seu marido, você tá ali costurada, você tá sentindo a dor, você às vezes tá com o pico do peito rachando, tem aquela questão, né, do seu emocional no puerpério. Gente, tem várias questões. Se você trabalha fora ainda, gente, é um turbilhão de coisas. Não que no parto normal não aconteça, mas a recuperação eu acho que é melhor. Então, assim, eu recomendaria você tentar ter um parto normal se você puder, tentar ter um parto normal ao invés de ter um parto cesariano e fizesse um parto cesariano só se realmente fosse o último caso, tá? Do que você tentar ter um parto cesariano, porque é uma cirurgia. Porque, como eu falei, do Samuel eu quis porque eu tinha medo, né? Do Luke, eu fui pra ter um parto normal, mas por conta de tudo que aconteceu, eu não pude. Aí, por conta disso, eu já tive que fazer um parto cesariano do Gustavo também. E aí, né, por mais que eu quisesse ter mais um filho, ou se a gente quisesse ter, não poderíamos mais. Então, eu não recomendaria, pra mim, lá do passado, uma cesariana, né, passando por tudo que eu já passei. Então, eu faria e enfrentaria toda aquela dor do parto normal, porque o pós-cesárea também não é fácil, tá? Então, pense nisso também, tá? Se você tá pensando em fazer uma cesariana só porque tá com medo, enfrenta, amiga, você dá conta. Deus não faz nada, tipo, de qualquer jeito, ele sabe o que ele faz. E por mais que doa, você vai ter ali seu filhinho, depois você vai poder fazer suas coisas normalmente, tá? É, vamos aqui pros 2 últimos tópicos, tá, gente? Coceira no rosto pós anestesia. Gente, no parto do Samuel, eu tive uma coceirinha no corpo pós-anestesia. Eu não sei qual é esse efeito, mas pode acontecer com você se você fazer a sua cesariana. Te dá uma coceira. Do Luca eu não lembro, porque do Luca a gente já falei, não estava ali, não era eu, então eu não posso nem falar nada, porque eu não sentia nada. Mas do Gustavo eu consenti de novo, coçando meu rosto, pedia por coçar, né? Meu rosto do Samuel aconteceu no quarto, começou a me dar uma coceira no quarto. Lá na do Gustavo, na hora mesmo já começou a me dar aquela coceira no rosto. Tanto que a enfermeira, nossa, que coceira é essa? E depois também continuou coçando. Insuportável, gente. Não é uma coisa insuportável, mas dá uma coceirinha, né? Começa a coçar o rosto, coçar assim, né? Então, aquilo ali depois passa, tá? Mas no momento, algum efeito ali da anestesia dá que a gente tá aquela coceirinha, sabe? E o último tópico é sentir a minha pele diferente depois do parto. Gente, eu não sei o que aconteceu. Sabe quando eu falo quando você tá apaixonada que sua pele fica bonita? Eu senti minha pele diferente quando o Gustavo nasceu. Eu não sei o que aconteceu. Eu senti minha pele mais limpa, mais. Eu não sei explicar a sensação diferente. Minha pele estava diferente do que está aqui agora. Eu não sei explicar pra vocês a sensação. Eu não sei o que é. Eu senti minha pele diferente, sabe? Ficou mais bonita a minha pele. Ficou, eu não sei. Eu acho que é algo até divino, sabe? Assim, deu alguma coisa ali que eu falei, gente, que isso? Que eu olhei a minha pele tá mais. Sei.
sabe? Eu não vou saber explicar. Se você já passou por isso, comenta aqui pra mim se já aconteceu isso com você também, de você sentir a sua pele diferente. Porque eu senti, né? Eu senti diferença assim na minha pele na hora ali, depois que ele nasceu. E bom, gente, vou finalizando esse vídeo por aqui, nessa parte 2. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra mim que eu posso fazer uma outra parte. Se eu for lembrar de alguma outra coisa que eu acho relevante, vou trazer mais conteúdo aqui pra vocês, né? For conteúdos assim que dê pra fazer uma parte 3, eu venho aqui e faço uma parte 3 pra vocês. Mas convido a assistir também a parte 1, tá bom? Do vídeo, né, onde eu comentei pra vocês o relato de parto, tá bom? Vou continuar aqui, né, dando leite pro Gustavo, né? Peço você que se inscreva no canal se você não for inscrito, tá vendo esse vídeo pela primeira vez. Vem conhecer, né, os conteúdos que já estão aqui no canal, os conteúdos próximos que virão, tá bom? Mas se você já é inscrito, muito obrigada pela sua presença e companhia aqui, não só nesse vídeo, mas em outros vídeos também. Então, beijo, tchau, tchau e eu te aguardo no próximo vídeo.